Amados irmãos, a paz do Senhor. Nesta ocasião, queremos meditar na palavra de Deus num tema específico de grande importância para todos nós, os seres humanos, relacionado às coisas que a Bíblia diz no final dos tempos, no final do mundo, como diz as Escrituras. Gostaria de abordar um tema sobre a grande tribulação. O que acontecerá agora, quando iniciar a grande tribulação que irá assolar toda a humanidade do planeta? Estas coisas iniciam no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14, está escrito: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por mais sábio que a mente humana possa ser, nunca se poderia explicar no mais alto nível de exatidão todas as coisas terríveis e inexplicáveis que hão de ocorrer no período da grande tribulação. Antes da grande tribulação, ocorrerá o que a igreja do Senhor, o povo de Deus, aguarda e anseia. Antes da grande tribulação, acredita-se piamente, com todas as forças da fé, de que a Bíblia diz que irá acontecer aquilo que a igreja do Senhor anseia: o arrebatamento da igreja. Não se pode dizer com isto que não possa acontecer grandes fenômenos, dos quais nunca foi visto na terra antes do arrebatamento, pois pode muito bem acontecer estes fenômenos, porque a grande tribulação envolverá todas as nações da terra, envolverá todo o planeta Terra de uma só vez. Todas as nações da terra. A grande tribulação, ela é especificamente para as pessoas que rejeitaram a Deus, a Cristo, a salvação, e para um povo que não obedeceu à sã doutrina da santificação, que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. A tribulação, ela é específica para toda a humanidade da terra que virou as costas para o Senhor e não quer ouvir as palavras de Deus. Várias referências bíblicas diz que ele vem de surpresa.
Ele vai arrebatar o seu povo que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Não há nenhuma força no inferno e nem de toda a humanidade da terra que possa impedi-lo dele fazer isto. A Santíssima Majestade de Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 40, e no versículo 38 a seguir, diz que igualmente como ocorreu nos dias de Noé, eles não perceberam. Noé entrou na arca e o dilúvio veio e levou a todos. Depois que Noé terminou de fazer a arca, a humanidade da época sabia, Noé falava. Noé fez a arca e a história diz que passou alguns dias. Muitos zombavam, escarneciam. E eles não viram. Noé entrou na arca. O dilúvio veio e pegou a todos de surpresa. Nas indicações de como vai ocorrer o arrebatamento, Mateus 24, 40, diz que, estando duas pessoas no campo, um será levado e deixado o outro. Diz, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Em Marcos capítulo 13, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que a Bíblia diz é, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Uma das grandes preocupações da humanidade é em querer saber o tempo, o momento exato, a ocasião em que vai ocorrer. Não há como saber o tempo, a hora, o minuto, o segundo. Deus que determinou assim. Somente o Todo-Poderoso Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, é quem sabe a hora que Ele vai autorizar. A dica que se pode dizer é baseado nas Escrituras, de acordo com Ele mesmo diz, através dos sinais que envolvem os acontecimentos que ocorrem no céu, na terra e em todo o planeta Terra. Estes são os sinais, principalmente aquilo que as Escrituras dizem. Para mim, um dos grandes sinais da vinda de Cristo, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aquilo que não podíamos fazer literalmente, fisicamente, hoje, com a ajuda da internet, as redes sociais, já não se pode mais dizer que o Evangelho esteja globalmente, em todo o planeta, em todas as nações da Terra. De alguma forma ou de outra, toda a humanidade, todos os seres humanos do mundo sabem que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador. Então pode-se dizer que o Evangelho está globalmente em todo o planeta por meio das redes sociais. Todo mundo sabe que, através de um clique, apenas um clique, você manda uma mensagem, um e-mail, um texto, você manda uma enciclopédia completa, um livro, através de um clique.
Você dá um clique. Em menos de 1 minuto, está do outro lado do planeta. Então, isto é um grande sinal, é o que está dizendo. Quando o evangelho for pregado a todas as nações da terra, então virá o fim. Então, indica que é um poderoso sinal. Isto que as Escrituras diz relacionado o tempo que está próximo à sua vinda. Mas não se pode determinar dia, mês, ano, época ou horário. Isto está dentro da vontade absoluta de Deus. Não há ninguém que saiba, a não ser Ele mesmo, a hora que Ele vai autorizar. A Bíblia diz como vai acontecer o arrebatamento. É apenas o que ela diz. 1 Coríntios 15, 52, diz que o arrebatamento vai acontecer assim. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Para mim, para minha pessoa, o dia mais correto do arrebatamento da igreja está em Apocalipse, capítulo 16, no versículo 15. Porque o texto bíblico diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Estas são as dicas que a palavra de Deus dá. Estas são as dicas. Ele vem como um ladrão. Não se pode dizer que ele vem depois da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no fim da grande tribulação. Ele só está dizendo que vem como ladrão, vem de surpresa. O que ele manda é vigiar, estar atento, estar pronto e estar preparado. É a única indicação verdadeira que a palavra de Deus nos diz. Podemos afirmar categoricamente pela palavra que ele está enfatizando que vai vir antes da grande tribulação. Quando se diz grande, abrange todo o planeta Terra, toda a humanidade, todas as nações. Não se pode dizer que não possa ocorrer fenômenos inimagináveis, quais nunca foram vistos. Todo o planeta Terra está exatamente dentro de uma pandemia, um fenômeno nunca visto no mundo. E o outro sinal que corresponde com isto é a apostasia da fé. Os seres humanos, na sua totalidade, globalmente, não querem mais acreditar em Deus. Antigamente, na Bíblia, encontramos que quando havia tais ocorrências, os reis da época pediam socorro a Deus. Hoje, nós vivemos numa humanidade tão completamente orgulhosa e vaidosa que não quer pedir socorro a Deus. Em hipótese nenhuma. Ela confia na ciência, confia em si mesma, mas não querem confiar em Deus e confiar na sua palavra. Sendo assim, em hipótese nenhuma, eles não querem mais confiar em Deus. Já se acham autossuficientes e que sabem resolver todos os seus problemas. Toda a humanidade está indo numa direção errada.
O Todo-Poderoso Deus está ali de prontidão, querendo ouvir um pedido de socorro da sua criação, para que ele possa agir, entrar com providência e resolver o problema antes do esperado, porque ele é capaz. Glórias a Deus. Em Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. O anticristo só pode ser revelado ao mundo quando a igreja for retirada da terra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem detém a manifestação dele, do anticristo, é o Espírito Santo Supremo de Deus. Mas quando ele levar a igreja no arrebatamento, aí as portas ficam abertas para a manifestação do anticristo. E há tantas pessoas ansiosas esperando por ele. Os judeus o aguardam, porque nunca acreditaram no Messias. Eles irão receber ele de braços abertos. Uma vez que a igreja foi arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, o anticristo vai enganar o povo judeu e vai se assentar no templo que eles vão edificar lá em Jerusalém, no decorrer de um certo tempo. A Bíblia diz em Mateus 24:15, quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. E em 2 Tessalonicenses, é o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto é a abominação que Jesus está falando. Sorrateiramente ele vai chegar, enganar o povo, as nações, o povo judeu, até que ele vai ser lançar seu engano para enganar todas as nações, até que se manifeste o que está escrito na palavra. Vai se assentar no templo, querendo parecer Deus. Então, é o que Jesus começou a dizer aos discípulos. Ele começa a avisar o povo que não subiram no arrebatamento, o que vai acontecer para os discípulos, quando os discípulos perguntaram algo relacionado. Em Marcos 13:15 ele diz: e o que estiver sobre o telhado não desça para casa,
nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, ele abreviou aqueles dias. A perspectiva dos grandes acontecimentos diabólicos será tão grande que, por mais que venhamos a nos esforçar, não saberemos expressar com exatidão perfeita todas as desgraças que irá acontecer na terra. Esta é a razão porque o Senhor Jesus disse: aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E isto não se refere à igreja, isto se refere às pessoas que não subiram no arrebatamento, aqueles que nunca quiseram a Deus. Informando que as tribulações, as lutas são tamanhas, são tão grandes, que se não fosse pela misericórdia de Deus, ninguém do planeta Terra se salvaria. É isto que a palavra está querendo dizer. A tribulação está vindo sobre a terra e vem apressadamente contra os seres humanos. Mas antes que as diabruras do diabo comecem, Deus vai selar o seu povo escolhido, os judeus, para anunciar o Messias verdadeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 7, versículo 3. Dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 144 mil judeus que vão receber este selo, somente eles receberão esta graça exclusiva em informações, privilégios e poder de Deus para lutar contra as forças do diabo. A igreja deixada para trás, os pastores deixados para trás, os cristãos deixados para trás, não vão receber nenhuma graça especial, porque todos tiveram a oportunidade de andarem em santificação e obediência à doutrina da palavra de Deus, mas não quiseram, rejeitaram, não obedeceram à doutrina da palavra de Deus. Agora, exatamente agora, sem exceção alguma, todos, absolutamente todos, irão enfrentar os piores terrores de suas vidas. O tempo da graça de Deus acabou para eles quando houve o arrebatamento da igreja e eles não subiram. Agora, as maiores atenções do mundo estará em Jerusalém, estará nos 144 mil, estará nas duas testemunhas, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Quando ele descer, é por isso que todas as atenções do mundo, no período da grande tribulação, estará exclusivamente
a Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, do Senhor dos senhores. Em Apocalipse 12:12, por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós os que nele habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Já tem pouco tempo. E para os que ficaram do arrebatamento da igreja, só sobrou o próprio diabo, cheio de raiva e de ira e de ódio pela humanidade. Porque a Bíblia diz que Arcanjo Miguel e seus anjos lutou com o dragão e os seus demônios. E o anjo de Deus expulsou a todos para a terra. Imagine todo um planeta Terra, com todos os poderes do inferno, para aterrorizar, aniquilar, matar, destruir a humanidade. De todas as pessoas da Terra que não quiseram aceitar o plano de Deus, e não quiseram o Filho de Deus, a salvação, a vida eterna. Logo, todo o poder bélico dos governos, das armas de guerras, serão entregues a ele. E também o poder da tecnologia, o poder da igreja falsa e de todas as religiões da terra, será tudo entregue a ele. E uma das primeiras coisas que ele irá fazer, não vai demorar muito, é ordenar que toda a humanidade da terra use a marca da besta nas suas mãos direitas ou na testa. É uma ordem mundial para todas as pessoas da terra usar esta marca. Porque está escrito em Apocalipse 13:16, e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O grande problema é que quem receber esta marca, na mão direita ou na testa, já perdeu a última possibilidade de salvação e de vida eterna. Pois isto é uma espécie de blasfêmia contra Deus e tudo que é sagrado. É uma declaração de propriedade, que quem usar a marca da besta se torna propriedade exclusiva de Satanás e sofrerá eternamente no fogo do inferno. Em hipótese alguma, não se deve, não pode usar esta marca. Se tiver esperança de vida eterna e morar no céu com Deus, em hipótese nenhuma, use a marca. Porque quem usar a marca já é de Satanás. Irá se atormentar no fogo eterno. Porque em Apocalipse 14:9 está escrito: e o terceiro anjo disse: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre.
diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal de seu nome. Neste tempo de muitas tristezas e incertezas, como poderiam os seres humanos viver? Os que não têm a marca da besta, eles não podem comprar comida. Certamente não têm um estoque de comida por 2, 4 ou 7 anos de tribulação. Ninguém trabalhou por mais de 3, 4, 5, 6, 7 anos só juntando alimento, como José do Egito fez naquela grande fome que ocorreu no Egito. Por isso é que o Senhor diz: fujam para os montes, não voltem para suas casas, dando uma sugestão de que, naquela ocasião, seria bom se as pessoas vivessem escondidas, fora do sistema mundial satânico do anticristo, até Jesus voltar. Mas somente Deus pode ensinar como fazer isso. E se Ele, por acaso, usar de misericórdia, ensinando para as testemunhas evangelizar e ensinar aqueles que hão de alcançar a salvação, mesmo que seja pagando com a sua própria morte, talvez sim. Entre muitas incertezas, pode-se perguntar: ainda há esperança de salvação nestes tempos? Esta não é uma pergunta muito fácil de responder nesta ocasião, não é não. Porque temos um povo que foi deixado para trás, porque não acolheram corretamente a graça de Deus. Nesta ocasião vai se exigir muita determinação. Deve-se morrer pela salvação. Nesta grande tribulação, a Bíblia diz que um povo foi salvo, mas a forma como eles conseguiram, só em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4, é que diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fica claro que só se salvou as pessoas que foram mortas. Esse contexto está dizendo, e ele está inserido tanto para as pessoas que são evangelizadas pelas 144 testemunhas, 144 mil testemunhas, como para as outras que ficaram do arrebatamento. Fica muito claro que eles morreram literalmente pela salvação de suas almas. Não há meio termo. Não há onde se esconder. Seja nos rios, nos mares, dentro das cavernas, está dizendo que eles alcançaram a salvação porque morreram e não aceitaram a marca da besta e nem o regime satânico do diabo. Morreram literalmente pela salvação de suas almas. Além de todas estas coisas relacionadas ao anticristo, ao falso profeta, a Satanás, também tem os cálices da ira de Deus que irá cair literalmente na terra, só para engrossar as tribulações e os tormentos sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus hoje, agora, nos dias
atuais. E não querem a graça de Deus agora, porque são orgulhosos, são soberbos, desprezam ao Todo-Poderoso Deus e rejeitam a graça do Senhor. Se a graça de Deus não tem nenhum proveito para eles, hoje, nos dias atuais, esta é a razão pelas quais estão atravessando a grande tribulação nos mais altos níveis de angústia, choro, desespero, morte, guerras, pânico, coisas que estão assolando a humanidade. Grande tribulação que envolverá todas as nações da terra, todos os sistemas, até chegar ao sistema cósmico dos céus, Sol, Lua, estrelas e outros eventos que ocorrerá. Rejeitar a graça de Deus não é um bom negócio para a humanidade. A humanidade deve receber a graça, a salvação, o Filho de Deus, arrepender-se de seus pecados e servir ao Senhor com alegria, pedindo misericórdia a Ele, enquanto a oportunidade é oferecida, porque ela vai chegar ao fim. Além de todos estes acontecimentos que ocorreu quando os cálices da ira começa a ser lançado na terra. É gradativamente como se venha uma coisa ruim. Aí não se pode esperar que venha uma coisa melhor, mas vem uma coisa pior do que a primeira. Aí a terceira é pior do que a segunda e assim sucessivamente. Em Apocalipse 8, versículo 7, diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançadas na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Neste primeiro fenômeno, vemos as árvores e as ervas verdes sendo atingidas, sugerindo que os alimentos sofrerá um calor insuportável, uma escassez de alimento na terra vai acontecer a partir deste primeiro fenômeno. As árvores são queimadas, de alguma forma elas são queimadas, com intenso calor que abrange a ponto de queimar as árvores. E quando diz que toda a erva verde da terra foi queimada, sugerimos que na intensidade do calor que vai abrasar, não irá e nem terá condições de nascer vegetação. Não haverá isto. Não poderá nascer feijão, arroz, milho, trigo, nenhum cereal, nenhum fruto pequeno deste conhecido por toda a humanidade. Não existirá isso mais, porque está escrito, está falando, toda erva verde da terra foi queimada, fonte de alimentação para a humanidade foi queimada. Não vai ter mais isto, por causa de um fenômeno que irá ocorrer. Não se sabe descrever detalhadamente o que pode ser, mas literalmente é a extinção de alimentos. Agora você vê por quê o diabo quer que você use a marca, porque o sistema mundial do governo vai alegar que tem dinheiro, que está tudo bem, que está uma paz maravilhosa. Tudo é engano. Mas quando os cálices da ira de Deus começam a descer sobre a humanidade, então a alimentação já vai sendo exterminada da humanidade.
E quando o segundo anjo tocou a trombeta, foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. A sugestão muito clara é de que um meteoro cairá no mar, matando a terça parte dos peixes dos mares. As embarcações marítimas inundarão. Muitas praias ao redor dos mares. As águas irão sair de sua cor normal e limpa. Serão como que adicionada 30% de sangue em todas as praias dos mares. Em todo o planeta Terra, o mar, literalmente, todas as águas dos oceanos atlânticos, todos os mares, todas as praias, todas as cidades costeiras beirantes às praias, as águas dos mares estarão com 30% de adicionamento de sangue. Em outras palavras, as águas ficarão vermelhas. Só a ciência pode provar se as águas vermelhas dos mares, se não vai matar toda a alimentação de peixes dos mares, fonte de alimentação para a humanidade. Fora com o imensurável acontecimento, com a queda, com o impacto deste meteoro, milhares de pessoas, podemos dizer até milhões de pessoas já irão morrer logo de cara com o impacto. E com os efeitos, vamos dizer, colaterais que ainda surgirão por causa deste impacto, morrerá mais e mais bilhões, porque a fonte de alimento de todo o mar pode ser extinguida neste evento. As praias costeiras, muitas inundarão. Como poderá os seres humanos escapar? E se quiser alimento, se quiser sobreviver, se quiser comprar um leite para teu filho, um pão para teu filho, você tem que aderir o sistema satânico e colocar a marca da besta. E se você colocar a marca da besta, você já perdeu a tua salvação? Você já vai para o fogo do inferno? Como poderão os seres humanos escapar na grande tribulação se não tiverem a coragem de entregar suas próprias vidas para ser morta pelo regime satânico, pelo regime mundial, do grande líder, que no começo veio enganando todas as pessoas, depois que o arrebatamento aconteceu, depois que ele cativou e fez com que todos usassem a marca. Aí ele usa dos mais altos níveis de tortura, como é de costume ele fazer. Porque ele é o inimigo de Deus. A palavra diz que ele só veio matar, roubar e destruir. A tribulação está chegando sobre a humanidade. E em Apocalipse capítulo 8, versículo 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Nesta ocasião, muitas pessoas morrem por causa do envenenamento das águas potáveis. Água que tomamos banho, bebemos e fazemos nossos alimentos, que se torna
água potável, nesta ocasião, vai se tornar mais caro do que o próprio ouro, do que o próprio diamante. Talvez nesta ocasião, que vai faltar água, pode-se dizer assim, somente os magnatas, os milionários, acharão águas potáveis para comprar. Os pobres, como irão tomar água? A água se tornará um valor tão grande financeiramente, a ponto de haver até guerras nestes eventos por causa das águas potáveis. E não se pode excluir esta possibilidade de que existirá muitas guerras nestes eventos e nestes acontecimentos. Mas lembrando que o foco e a atração maior, os olhos de toda a humanidade, focalizado em Jerusalém. As 144 mil testemunhas, ou seja, os fiéis que Deus selou e as duas testemunhas. A maior atenção do mundo é Jerusalém. Mas estes acontecimentos estão envolvendo toda a terra. Você observa, primeiro foi os alimentos, queimou a erva verde. Depois, os mares. Pode-se dizer que milhões, bilhões de toda a criação dos peixes nos mares também poderão morrer. Que quer dizer, acabando, extinguindo a fonte de alimentação humana da terra. Aí, agora veio nos próprios rios, que também mata todos os peixes dos rios, porque se a água foi envenenada, até as pessoas, seres humanos vão morrer, quanto mais os peixes. Então, observamos que vai acabar a alimentação dos mares, os peixes dos mares e dos rios, e até os seres humanos vão morrer com o envenenamento das águas. E foi apenas o terceiro anjo que tocou a trombeta. A grande tribulação está se aproximando da humanidade, mas a humanidade está tão ocupada com os seus afazeres, está tão ocupada com o seu orgulho, com a sua soberba, com a sua vaidade, e não quer se render aos pés do Todo-Poderoso, lhe pedir misericórdia, aceitar o plano da salvação de Deus, a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Não querem, continuam no seu orgulho e na sua soberba, mas ela está chegando. A tribulação está chegando para mudar de uma vez por todas todo o sistema global da Terra. E em Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora, amados irmãos, amigos, pessoas presentes que poderão estar ouvindo esta mensagem. Este evento de proporção gigantesca e extraordinária agora saiu do planeta Terra e chegou até o Sol. Quando este chega no Sol, sabemos que a estrela que se chama Sol é maior do que a Terra dezenas e dezenas de vezes. E se um objeto, um elemento, um corpo celeste bate no Sol, uma colisão no Sol,
a ponto de escurecer a terça parte do Sol. Como isto vai afetar a Terra, escurecendo a Terra, mas vai muito mais além do que podemos pensar ou imaginar. Este caos se tornará uma coisa inimaginável para a mente humana decifrar corretamente. Todas as catástrofes que este evento vai ocorrer. Quando este ultra mega super cometa, este corpo celeste bate no Sol, acreditamos que a Terra, todo o planeta Terra, sairá do seu eixo gravitacional, da sua rotação normal. E o próprio Sol também sairá porcentagem da sua rotação normal. E os efeitos catastróficos que irão ocorrer, Apocalipse já está dizendo. Acreditamos que num lado do planeta Terra, o calor irá aumentar terrivelmente. Está escrito em Apocalipse. Haverá um calor tão grande, tão tirano, que vai queimar literalmente a pele, o corpo dos seres humanos, e eles irão morrer. Do outro lado do planeta, por causa que a Terra saiu do seu eixo de rotação gravitacional, da sua rotação normal, imaginemos as marés, os mares. É nesta ocasião que os maiores terremotos do planeta Terra irá acontecer, os maremotos. Os mares engolirão cidades inteiras, exterminando milhões e milhões de pessoas. Com esta taça, deste cálice, desta ira que está vindo sobre a humanidade. A minha pequenez, eu não consigo decifrar 1% de todos estes grandes eventos que estão ocorrendo aqui agora, quando o Sol é atingido por este corpo celeste. Com este poder tão grande, esta magnitude, este acontecimento tão extraordinário que envolverá toda a Terra. Sendo que este acontecimento gigantesco que ocorreu no Sol, isto pode causar fenômenos inimagináveis à mente humana. Talvez só a NASA consiga explicar detalhadamente as coisas que irão ocorrer. Mas pode ser que eles omitem, eles não explicam corretamente e querem fingir uma falsa paz no mundo. Mas Deus está dizendo na sua palavra que a grande tribulação está chegando. E toda a humanidade da Terra vai pagar um alto preço por não acreditar na soberana palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus nos diz, é por esta ocasião que Jesus disse, pelo bramido do mar e das ondas, haverá pessoas que vão desmaiar de medo, terror e pânico. Não há palavra suficiente para expressar tudo o que pode ocorrer nesta ocasião, quando o Sol for atingido. Pode afetar a energia elétrica, pode faltar energia no mundo e vivermos na escuridão
que também a Bíblia diz que escureceu-se o sol. Como se não bastasse das coisas que estão escritas. Em Apocalipse 8 e versículo 13, um anjo voa pelo meio do céu dizendo que ainda tem 3 anjos que vão tocar 3 trombetas, que sugere que será pior do que tudo que já aconteceu na grande tribulação. Apocalipse 8 e versículo 13. Só Deus para ter misericórdia de nossas vidas. Só Deus para ter compaixão de nós, os seres humanos. Em Apocalipse 16, as taças da ira de Deus continuam caindo sobre aqueles que têm a marca da besta, de forma tal que eles não resistem. E eles blasfemam de Deus por causa das pragas, como se Deus fosse culpado. Culpado é eles mesmos, porque não querem a salvação, o amor, a graça e a misericórdia e colocarem suas vidas em obediência à palavra de Deus. Deus não é culpado, Deus é santo, Deus é justo e Ele é bom. Deus está dando oportunidade para a humanidade ver isto, mas o seu orgulho não está lhe permitindo. Como não há palavras para expressar tudo o que vai ocorrer na grande tribulação, porque uma mensagem para que pudéssemos aprender pelo menos 60% das coisas que vão acontecer na grande tribulação, uma mensagem dessa teria de ser no mínimo 6 meses pregando sobre este assunto. Pregador, como pode um pregador pregar 6 meses sobre um determinado assunto? Eu também faço essa pergunta. Como pode um pregador expressar por meio de palavras coisas terríveis, inimagináveis, que irão acontecer durante 7 anos, reduzir apenas em 1, 2, 3 horas? Como pode? Esse pregador é um gênio. Esse pregador é um super abençoado da parte de Deus. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, de nossas vidas. Que possamos olhar para Cristo, a cruz, e nos apegarmos com todas as forças de nossa vida, para que não sejamos deixados para trás. Porque se perdermos esta oportunidade, triste será o fim. Será triste, será inexplicavelmente triste, e não há palavras para expressar. Para resumirmos aquilo de que deveríamos falar por longas horas, quando toda a grande tribulação estiver acabando, quase lá para o finzinho dos 7 anos de tribulação, depois de ter acontecido tantas coisas inexplicáveis dentro da grande tribulação, quase no finzinho dos 7 anos. Em Apocalipse 16, versículo 12, diz que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, quase no finzinho da grande tribulação, o trio satânico,
o dragão, a besta e o falso profeta vão enganar todas as nações da terra para tentar destruir Jerusalém. Agora sim, quando isto ocorrer, quando esta armadilha satânica tentar envolver todas as nações para destruir Jerusalém, por quê? Porque ele ficou revoltado contra Jerusalém, porque os judeus descobriram que ele não é o Messias de Deus, o Cristo verdadeiro, o Salvador do mundo. Ele vai enganar todos os reis da terra para matar e destruir os judeus em Jerusalém. Porque ele sabe que Jesus vai voltar ali no Monte das Oliveiras. Nós sabemos, em Atos dos Apóstolos, Jesus disse: aconteceu estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ali do Monte das Oliveiras, em Atos dos Apóstolos 1:11, os quais disseram: homens Galileu, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Sabemos que Jesus subiu ao céu do Monte das Oliveiras. Os discípulos viram isso. O apóstolo Pedro, os outros apóstolos, são testemunhas. Se você quiser e for salvo, depois você pode perguntar para o apóstolo Pedro, quando você vê ele na glória de Deus. Até, amados irmãos e pessoas amigas, até que realmente agora o grande e glorioso dia do Senhor vai vir para restabelecer todo o planeta Terra de uma só vez e colocar todas as coisas em ordem que aconteceu na grande tribulação. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ele vem como Deus Todo-Poderoso. Toda a terra vai tremer com a sua chegada. Ele vem com poder tão estrondoso de glória e terá mais poder do que todas as coisas que já aconteceram na terra. Ele chegou para restabelecer absolutamente tudo o que aconteceu na terra. No livro do profeta Zacarias, enfatiza coisas grandes e maravilhosas que o Senhor fará nessa vinda quando ele vier. Está escrito lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então essa profecia está dizendo que os acontecimentos do anticristo que enganou todas as nações da terra, eles estão lá, vieram, estão massacrando, destruindo os judeus. Algo terrível está acontecendo.
E Deus está vindo com muito poder e glória para ajudar aquele pequeno remanescente que sobrou de bilhões de seres humanos que foram exterminados da face da terra. Aí ele quer extirpar, acabar com os últimos judeus que existem na terra. Porque ele sabe que Deus Todo-Poderoso tem um compromisso com 144 mil judeus que foram selados. Ele sabe e ele quer destruir, exterminar as últimas pessoas da face da terra. Estes últimos milhares de pessoas, ele quer extirpar. E ele está lá em Jerusalém, fazendo isto com todas as nações, guerras, grandes acontecimentos, grande extermínio acontecendo ali. Mas no versículo 4 do livro de Zacarias está dizendo: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E em Zacarias 14:12 está escrito: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles sobre seus pés, e lhes apodrecerá os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Haverá tanta morte naquele momento, naquela ocasião, que o outro profeta, Ezequiel 39, versículo 12, diz: e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Será estrondoso, poder tão grande, imensurável e infinito. Milhões de seres humanos, nações inteiras, vão tentar destruir, acabar, exterminar todos os judeus. Mas ele vem, o desejado de todas as nações. Ele vem com milhares de anjos, ele vem com a igreja, todos os seres celestiais, já no novo corpo celestial, no corpo imortal, no corpo eterno que receberam quando subiram para o céu no arrebatamento. Eles vêm com muito poder e glória. Aleluia! Glórias a Deus. Neste evento aí acontecerá esta guerra, essa guerra conhecida como a guerra de Armagedon. Ali haverá bombas atômicas, ali haverá algiva nuclear. Deus Todo-Poderoso chega e extermina tudo, aniquilará o poder das bombas humanas e efetuará o seu poder glorioso para exterminar toda a humanidade daqueles que estão com o sinal da besta, enganado por Satanás, para destruir Jerusalém. Todos serão exterminados imediatamente, ali, naquele momento. E o profeta Ezequiel viu que durante 7 meses se enterrará cadáver para que possa se purificar a terra. Louvado seja a soberania de Deus. É neste exato momento que vai acontecer o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. O julgamento das nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória,
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes porá à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai se sentar no trono de sua glória. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que os seres humanos fizeram o templo onde o próprio Jesus, o verdadeiro Cristo, o Supremo Filho de Deus, vai se sentar. Isto será uma obra magnífica que quem vai fazer é o próprio Deus. Ele mesmo vai fazer o templo, o tabernáculo, aonde estabelecerá o seu trono para julgar todas as nações. Todas as pessoas do planeta Terra serão levadas ali a ele, para que ele julgue a cada um. Então ocorrerá da seguinte maneira: bilhões morreram ali no evento da chegada. O restante dos outros seres humanos que têm a marca da besta e que estão espalhados pelo mundo inteiro, escondidos dentro dos buracos, dentro das cavernas, é nesta ocasião que os abençoados santos anjos de Deus viajarão pela terra igual aviões supersônicos, buscando criatura, buscando seres humanos e trazendo imediatamente, colocando na frente de Jesus Cristo, soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que se cumpra o que está escrito, que ele vai julgar todas as nações, daqueles que ainda estão vivos ali e que tinham a marca da besta. É por isso que Mateus 25 e 41 está dizendo: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E na descrição, no decorrer do texto, está escrito: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estes são os servos de Deus que morreram, que ele está reclamando. Porque os que tinham a marca da besta não podiam dar um pedacinho de pão para o seu semelhante. Não podiam dar um pequeno copo de água. E o Rei dos Reis está julgando agora por causa desta maldade. Porque o anticristo havia dito: se não receber a marca, não poderá dar nada de alimento, pois quem fizer isso será morto. E é nesta ocasião que o Senhor está reclamando: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E os servos perguntaram: meu senhor, quando foi que isto aconteceu? E ele disse: quando vocês não fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, estes que crêem no meu Pai, vocês não fizeram a mim. E é nesta hora que a palavra diz: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todas as nações da terra, todos os seres humanos da terra, serão levados imediatamente ali para ele. E ele simplesmente ordenará, e os santos anjos pegarão todos aqueles que tinham a marca da besta e jogarão no fogo. Ele tem poder para abrir um vulcão em larvas ferventes e pegar toda a humanidade e jogar dentro de um vulcão. O julgamento das nações, o julgamento dos condenados, o julgamento dos que nunca quiseram a Deus.
ele exterminará imediatamente toda a humanidade daqueles que ficaram com o sinal da besta. E continuando, em Apocalipse 19, no versículo 20, está escrito: a besta foi presa. Quando ele chegou, ele prendeu logo também a besta. Prendeu o falso profeta, que diante deles fizeram os sinais, com que enganou toda a humanidade da terra que recebeu o sinal da besta, e adoraram a besta e a sua imagem. Apocalipse 19 e 20 está dizendo que eles foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E todas as nações que foram enganadas por eles e que tinham a marca da besta foram mortos pela ordem da palavra de Deus, que aconteceu ali, naquele momento. Depois destes eventos finais, que Jesus está restabelecendo todas as coisas, e que a Bíblia garante que os 144 mil que foram selados pelo poder de Deus, revestidos pelo poder supremo do Espírito Santo, escaparam com vidas, literalmente, pessoas, carne e sangue e osso. Eles escaparam com vida. Estes 144 mil escaparam com vida. Não se garante absolutamente para nenhuma outra pessoa do mundo, nem mesmo judeus que tenha crido através dos que foram selados, não se garante que eles possam ter ficado vivos. Porque depois desses eventos finais, vem a primeira ressurreição. E aqui na primeira ressurreição é revelado muitas coisas. Depois desses eventos vem a primeira ressurreição e logo a seguir o milênio. Em Apocalipse 20, no versículo 4, está escrito: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Neste julgamento estará presente ali o apóstolo Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, exceto Judas Iscariotes, que não vai estar ali, mas os outros todos estarão ali para esse julgamento das nações. Porque Jesus disse para ele que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel no milênio. Serão como príncipes de Deus, que irão ser príncipes nesse julgamento, no milênio. Somente Judas Iscariote perdeu estas oportunidades. Então vemos que nessa primeira ressurreição, todas as pessoas que no início da tribulação chegaram a morrer, mas não quiseram aceitar o sinal da besta, a marca da besta, o sinal da besta, não aceitaram o chip na mão, na testa, não aceitaram de jeito nenhum. Eles ressuscitaram nessa primeira ressurreição. Eles ressuscitaram e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo os 1000 anos. Esse ressuscitar não é literalmente mais o corpo físico, não é mais sangue e carne, já é o corpo espiritual. Eles vão reinar, vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão juntamente com a igreja.
porque todos já estão no corpo glorioso, no corpo que Jesus disse que o corpo dos salvos será semelhante ao corpo dos anjos. Então, se você souber como é o corpo de um anjo, você se alegraria, porque eles andam na velocidade do vento, eles andam mais rápido do que a velocidade da luz, eles andam na velocidade suprema do Espírito Santo, mais rápido do que a energia elétrica. Esse é o novo corpo que Deus Todo-Poderoso promete para aquelas pessoas que hão de herdar a vida eterna. É maravilhoso demais ser salvo. É maravilhoso demais ir para o céu. É maravilhoso demais herdar a vida eterna. Por que eu não posso me esforçar para conseguir a vida eterna? Por que você, prezado amigo, prezado irmão, pessoa amiga que por acaso está ouvindo essa mensagem, por que você não pode se esforçar para que você tenha a vida eterna, entregando sua vida nas mãos do Filho de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor? Mas a Bíblia diz que os outros mortos não reviveram. Todos aqueles outros que tinham a marca da besta não reviveram. Estão condenados para o lago de fogo eterno. E eles não vão aparecer nesta primeira ressurreição aí. Eles vão ficar para a segunda ressurreição. A ressurreição do juízo final, que será posteriormente, depois do milênio. Só vão ressuscitar lá todos aqueles que nunca quiseram a Deus. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa primeira ressurreição vai acontecer ali. Jesus vai ordenar essa ressurreição ali de Jerusalém. Todas as pessoas da terra que tiverem morrido e não aceitaram o sinal da besta, hão de ressuscitar no corpo glorioso e irão comparecer ali em Jerusalém, irão ver face a face a soberania, a presença majestosa, o ser mais lindo do universo, Jesus Cristo nosso Senhor, estará ali e abençoará todos que ressuscitaram, que acreditaram nele e não entregaram a sua alma para o inferno, mas receberam ele, preferiram morrer, agora estarão ali recebendo suas recompensas da parte do Supremo Senhor, a quem pertence todos os louvores da terra e do céu. A palavra deixa muito claro que só foi salvo, que só ressuscitou nesta primeira ressurreição aqueles que foram degolados. Não importa a forma ou como foi, se você foi queimado, se você foi degolado em guilhotinas. O que diz é que perderam a cabeça literalmente, mas não adoraram a besta. E nem receberam o sinal. Somente eles foram salvos para a ressurreição, para reinar com Cristo durante o milênio. Seguindo com os acontecimentos e os eventos que sucederão para repovoar a terra no milênio de bilhões, eu disse bilhões de seres humanos que existiam na terra, na grande tribulação, e que somente Deus sabe se sobrou pelo menos 200 mil pessoas,
porque as 144 mil pessoas garantidas por Deus que sobraram vivas, porque são elas, entre homens e mulheres, que irão repovoar a terra novamente para o milênio, aonde nos diz que é um milênio aonde o Senhor Jesus Cristo reinará na terra e não haverá nenhum outro Deus. Ali só haverá o Senhor para reinar sobre todo o planeta Terra. Com estes 144 mil que sobraram, pode ser que sobre um pouco para mais, somente eles é quem vão repovoar a terra. Porque nisto se cumprirá muitas profecias na palavra de Deus. Porque, se você observar bem, quando Deus repovoou a primeira vez na terra, só foi Adão e Eva. Quando Deus tornou repovoar a terra, só foi os 3 filhos de Noé e as suas esposas. Agora, desses 144 mil, Deus vai repovoar todo o planeta Terra de novo. Todos nós que estamos vivos agora, hoje, no tempo da graça, nós mesmos agora, nos dias atuais, nós devemos nos entregar ao Senhor Jesus Cristo, receber a Ele como nosso Salvador. E que Ele perdoe os nossos pecados, para sermos livres de todas as tribulações que estão vindo sobre a terra. E que Ele possa ter misericórdia e de que nós possamos subir no arrebatamento. Porque irá acontecer coisas inimagináveis que vai ocorrer na terra. E eu tenho certeza que esse pouquinho que eu falei, estou muito convicto de que o pouco que eu falei não chega a 10% de tudo que vai acontecer na grande tribulação. Não chega a 10%. Faça uma escolha na sua vida. Decida onde você quer passar a eternidade. As promessas de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus está estendida para você agora. Você que ouve esta palavra, você que ouve esta mensagem. A graça de Deus está oferecida para você agora. Não perca esta oportunidade. Receba a salvação. Receba o Filho de Deus. Se entregue a Ele. Fique devoto a Ele. Peça que Ele entre em seu coração e lhe guie para a vida eterna, para a glória de seu majestoso nome. Faça a sua escolha. Entregue-se a Cristo. Peça pela sua alma. Lute pela sua vida eterna que Deus está oferecendo. Sendo assim, nestas poucas palavras, vou finalizando esta mensagem da parte de Deus. Eu gostaria que, se achar graça aos seus olhos e ouvidos, que você possa divulgar essa mensagem. Se essa mensagem pudesse ser espalhada para todas as nações da terra, traduzida em todas as línguas do mundo,
para que o maior número de pessoas do planeta Terra ouvisse o quanto Deus é bom e misericordioso, e talvez Ele não permitiu que estas coisas acontecessem até agora, porque Ele está te esperando que você se arrependa de seus pecados e se entregue a Deus enquanto você ainda tem a vida. Pois depois da morte segue-se o juízo, mas enquanto você está vivo, você tem a oportunidade. Divulgue essa mensagem. Compartilhe esta mensagem. Se inscreva no canal. Assim que Deus Todo-Poderoso continuar ajudando este pobre e humilde servo que está falando aqui, postaremos mais mensagens, quem sabe, sobre a continuação do assunto, ou sobre qualquer outro tema que Deus puser no meu coração. Em nome de Jesus, divulgue esta mensagem. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem. Que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, o Deus Supremo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está te oferecendo a salvação e a vida eterna agora, possa te abençoar imensamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. Amém.